Olá, pessoal. Aqui é a Virgínia, da Unidade de Comunicação e Marketing. E eu sou a Mariana, da Unidade de Gente e Cultura, e hoje vamos abordar nossa campanha da BMCare, falando sobre aleitamento materno. Convidamos 2 funcionárias para compartilhar um pouco das suas experiências ao amamentar seus filhos, das diferentes formas possíveis: no peito, mamadeira, fórmula. Isso mesmo, tem várias maneiras de amamentar e criar um vínculo com o bebê, e todas elas representam cuidado mesmo não sendo o modelo tradicional. A gente decidiu abrir essa conversa com vocês, que são os companheiros, amigos, para entender e apoiar as mulheres ao seu redor que estejam ou venham a amamentar. Então vamos conhecer nossas convidadas de hoje, das áreas de supervisão e administração de pessoal. Fiquem à vontade para se apresentar. E a gente pode começar com você, Cris. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cristine, estou como gerente de supervisão, já há 15 anos aqui no Cicobi. Tenho 39 anos, sou mãe da Isis e do Ravi, que está a caminho aqui no forninho, que nasce daqui a 4 meses. Oi, gente, eu sou a Kátia, eu trabalho no setor de administração de pessoal, na unidade de DP, e eu estou há 16 anos no Cicobi, como coordenadora da área. Eu tenho 35 anos e sou mãe da Laura, que tem 2 anos e 3 meses. E para vocês, como foram as experiências de vocês duas para amamentar o parto? Bom, foi relativamente tranquilo, né? Tiveram alguns desafios, mas de modo geral foi mais tranquilo do que eu esperava. Talvez porque eu ouvi muito relato da minha mãe, né? Então, há 39 anos atrás, lá em 1985, ela queria muito amamentar e não foi possível. Ela conseguiu só por algumas semanas, né? E na época, a gente não tinha tanto acesso à informação, as fórmulas não eram tão completas como são hoje em dia, né? E havia até julgamento, enfim, era outro contexto. E eu nasci, tô aqui, bem crescidinha, né? 1,78 m de altura, dá pra ver que dá certo de todas as formas, né? Então, como eu já tinha esse relato da minha mãe, essa preocupação, a pensar na amamentação, ela começou já desde a gestação, né? Então, eu chamei uma enfermeira, especialista em amamentação, a gente fez um trabalho prévio. 2 ou 3 dias depois que eu estava em casa, teve uma visita também dessa mesma enfermeira, e isso foi essencial, assim, porque no início, a teoria, ok, a gente vai lá, estuda, tantos dias, começa com o colostro, né? Mas chega na hora, na prática, ali fica aquela insegurança. Será que já desceu? Será que não desceu? Será que está sendo suficiente? Não está? Então, ter esse apoio da profissional, para mim, foi essencial, né? Então, ela fez 2 visitas, uma nesses primeiros dias, alguns dias depois, e acho que por isso foi um pouco mais tranquilo do que eu imaginava. E isso não quer dizer que não tenham tido desafios, que não tenham tido machucados, mas eu tinha muito em mente tudo que eu tinha aprendido, que sentir dor ao amamentar não é normal ter fissura, tem que ser um processo um pouco mais natural, né? Então, com esse apoio, foi desafiador, mas foi mais tranquilo do que me falavam. No meu caso, eu não amamentei no peito, né? Porque há muitos anos atrás, quando eu nem passava pela minha cabeça a ideia de ser mãe, eu tive alguns nódulos mamários, nódulos benignos, então, né, tudo certo. Eu fiz 3 cirurgias para retirada desses nódulos, e alguns deles, na verdade, foram perto do canal onde sai o leite. E aí, na época, a médica até tinha falado, olha, isso a gente vai tirar ali, mas isso pode algum dia vir a causar a obstrução do canal onde sai o leite. Mas ok, naquela época também nem se passava pela minha cabeça essa questão de amamentação e tal. E aí, ok, se passou, aí veio a Laurinha, e no início, e a minha médica, ela sempre deixou muito claro pra mim, ela falou assim, olha, a gente nunca vai saber se obstruiu ou não se a gente não testar. Então, a única forma é a gente tentar. Vamos tentar amamentar? Vamos. E aí eu também fiz o processo com uma profissional, uma enfermeira. Ela foi antes também até explicar os cuidados com a criança, falou sobre a amamentação, me acompanhou durante o parto também. E aí a gente falou, não, vamos tentar. E aí foi assim, a Laura nasceu numa segunda-feira e nós ficamos tentando. Na maternidade, ela não conseguiu, né, pegar, então a gente fez
num caninho, né? Mama tute, eu acho que eles chamam. E a gente fez, ela tomou fórmula na maternidade, porque eu também fiquei muito apreensiva. Ai, meu Deus, ela tá com fome, ela tá com fome. E aí a gente fica nessa preocupação e não sabe como lidar. Aí, ok, ela tomou fórmula lá e aí a médica já tinha orientado a fórmula, né, que a gente deveria dar indo pra casa se não desse certo. E aí a gente tentou durante uma semana. Na quinta-feira eu tive consulta com o pediatra e aí era sempre naquela, tentando que ela pegasse e ao mesmo tempo, como ela não estava pegando, não estava saindo, a gente dava a fórmula também. E aí, numa quinta-feira, ela foi no pediatra, o pediatra orientou, também deu as orientações, e também não deu certo, e aí começou a dar uma certa aflição, né? Porque ao passo que eu queria muito ter amamentado no peito, eu também queria que a minha filha estivesse alimentada. Sim, Então, são questões que a gente precisa colocar, né, na balança. Só que tava sendo um sofrimento também, para mim, como mãe, porque eu tava nessa aflição de, meu Deus, mas eu não tô amamentando, eu tô tentando forçar alguma coisa que talvez não vá acontecer. E aí eu coloquei um prazo. A minha enfermeira tava acompanhando e eu falei até sábado. Então, minha filha nasceu na segunda, até sábado nós tentamos. Mas se até sábado não der certo, a gente vai parar por aqui. E aí, ok, aceitamos que ela não vai mal no peito e vai tomar fórmula. E foi o que aconteceu. Aí, o que acontece? Inicialmente, a minha preocupação era porque o meu leite não estava descendo, que eu não teria leite. Mas, de quinta para sábado, o leite desceu, só que ele não saía, porque os canais estavam obstruídos. Então, foi isso que aconteceu. Aí, eu fiquei com bastante leite, só que acumulado, e ele não saiu. E aí, isso pode causar um problema, inclusive, para mim. Sim. Né? E aí, eu tive acompanhamento com a enfermeira, e ela falou, não, realmente, nós fizemos tudo o que era possível, mas a gente viu que realmente não vai dar certo. E aí, no sábado, a minha médica me receitou o remédio, né, pra secar o leite, pra que não desse um problema pra mim. E a partir daí, a gente, ok, então agora vamos para a fórmula, né? E aí, a gente testou algumas fórmulas também, porque tem a questão das cólicas, que, né, pode causar nas crianças, tanto na fórmula quanto no leite materno, né? Então, também tem, né, os mesmos desafios, digamos assim. Mas a gente passou por esse processo e ela amamentou e tá aí, né, correndo pra lá e pra cá, então deu tudo certo. Saudável e feliz. Saudável e feliz. O Kátia, mas o quanto, né, se fosse mas o quanto o fato de tu ter tido esse apoio, ter estudado, ter tentado de tudo antes de ir para uma segunda opção, deixa o coração em paz, né? Isso. E o legal que eu acho disso, assim, se preparar sempre para as duas opções, né? Lógico, acho que a maioria das mães, naturalmente, vai tentar pela amamentação no peito. Mas tem coisas que não estão sob o nosso domínio, né? Assim como não estava no da minha mãe e no final da gente vê que tá tudo bem, né? Mas quando a gente não se prepara para essa segunda opção, traz um peso maior do que o que deveria para a situação, né? Exatamente. E eu acho que o apoio tanto da família quanto dos enfermeiros, do próprio pediatra, deixa a gente mais tranquila, porque o pediatra falou, hoje no mercado nós temos inúmeras fórmulas que são muito completas. Exato. Então, não, né, a orientação sempre é, se possível, amamente no peito, mas a gente sabe que nem sempre é possível. E se não for possível, existem possibilidades que vão dar conta do recado também, sabe? Isso que deixa a gente tranquila. A minha relação foi um pouco parecida com o parto, né? Eu idealizei, queria muito um parto natural. Mas a Isis foi lá e sentou. A Laura também. Então, eu não tive a opção. Assim, até tem, mas envolvem uma série de riscos, né? Então, a gente optou pelo caminho mais seguro. E daí eu esperei, entrei em trabalho de parto. Não quis marcar, mas entrei em trabalho de parto, mas teve que ser cesárea, né? Exatamente. E a Laura foi a mesma coisa. Eu também, né? Gostaria de ter tido a oportunidade de parto natural. Porém, em todas os ultrassons que eu fiz, desde quando eu descobri, em apenas um ela estava encaixada, que foi bem no início. E nessa dinâmica toda, né? Vocês comentaram que tem muita coisa que foge do controle de vocês.
Então, como que foi ali, nessas duas formas diferentes, dentro dos desafios aí que vocês enfrentaram com a alimentação, para gerar o vínculo com a criança, né? Como que foi esse processo? Não sei se a culpa ou uma pressão um pouco social, né, de como amamentar influenciou de alguma forma. Eu acho que, no meu caso, eu tive ali um processo de culpa, sim, durante um dia, que foi o dia em que realmente caiu a ficha, não vou amamentar no peito. Eu tive, assim, um dia de frustração, de verdade, eu fiquei triste, eu chorei bastante, mas isso não impactou em nada na minha relação com a criança, com a minha filha, né? Então, eu acho que isso, eu acho que é um conjunto de tantas coisas no ambiente, e acho que com as pessoas que estão ali ao redor, todo o carinho que a gente tem com a criança, sabe? E é o momento que a gente está convivendo, né? Eu sou casada, enfim, né, com meu marido. Eu acho que todo o cuidado que eu e ele tivemos com ela e esse ambiente, com os meus pais ali dando esse apoio, eu acho que isso fala muito mais alto do que propriamente o ato do amamentar, sabe? Então, eu não senti nenhum tipo de dificuldade com relação a isso, na criação desse vínculo. Eu em relação ao vínculo, algumas pessoas me falavam, nasce um bebê, nasce o amor maior da tua vida, né? Comigo não foi tão de imediato. Eu confesso que no início, ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas, tem um monte de tô fazendo certo, não tô... Será que vai sobreviver, né? Então, o vínculo ele foi sendo construído com o passar dos dias e das semanas. No meu caso, foi uma coisa natural, né? A relação ali do peito era um momento, por vezes, assim, que a gente ficava ali refletindo, olhando... e contemplando, por vezes era um pouco dolorido, mas eu acho que como a Kátia falou, é uma construção de todo um cenário, assim, né? Então, lógico, foram passando os tempos, aí sim veio esse sentimento de, nossa, é o amor da minha vida, não vivo mais sem. Mas comigo não foi aquela coisa de imediato, sabe? Eu acho que no início era mais a preocupação com todo o contexto do que esse vínculo imediato, sabe? E o desafio em relação à construção dele com a amamentação foi pelo cansaço, assim, porque eu acabei optando por dar em livre demanda, né? Não fiz aquela tabela ali das 3 em 3 horas e tal. E isso tem uma questão de energia muito grande envolvida também, né? Então, eu tive bastante apoio, e eu acho que isso foi essencial, né? Brotava frutinha picada do lado ali do sofá, brotava comida saudável lá no fogão, e isso ajudou demais, sabe? Para que isso fosse possível, né? Porque tem uma entrega muito grande, física e emocional, né? Nesses primeiros dias. A Kátia até comentou sobre o marido dela, né? E como que vocês escrevem o apoio emocional do companheiro de vocês? Nesse período, né? Nesse Como período. que né? Eu imagino, assim, que, como tu falou, não é só o parto, né? Não é só botar a criança no mundo. É o pós também. O muito do pós também, de, tipo, tu tá em casa e, pô, ter a frutinha, né? Ter aquela comida, ter aquele carinho, assim, fogão. Como tu vê, né? A parceria do teu marido com a tua filha também. E muitas mulheres hoje, infelizmente, não têm, né? Um companheiro pra passar por esse momento. Então, como que vocês veem a importância, né? De ter alguém junto com vocês nesse momento? Eu vejo a rede de apoio como essencial, né? Eu acho que o marido, lógico, é a pessoa que mais vai esperar, né? Essa sensibilidade, é aquela pessoa que vai conhecer o teu rosto sem nem tu falar, né? Então, ter alguém ali que tá ao teu lado, que é sensível, que já te conhece, reconhece, é essencial. Lógico, nem todo mundo tem. Por exemplo, meu marido, ele ficou 3 dias. 4 dias em diante, ele já voltou ao trabalho, e eu tive ajuda daí da minha mãe e por vezes da minha sogra. E eu sempre brinco assim, rede de apoio, seja familiar, paga ou fria, a gente precisa. É essencial, assim. Eu confesso que eu subestimei um pouco no início, quando eu vi as mães falando, assim, que, gente, um serzinho ali de 50 e poucos centímetros não pode acabar tanto com um adulto criado, né? Aí, quando nasce, é verdade. Precisa mesmo de ajuda, sabe? Então, quem tem o privilégio, né, como nós tivemos, né, Kátia, de ter alguém parceiro ali do lado, nossa, é essencial.
E ele pegava junto, fazia literalmente tudo, assim, né? Sim, eu tive a mesma experiência. E a gente sempre fala, né, que não é o meu marido me ajudou. Não, ele fez a parte dele, né? Porque Foi pai. Foi pai. O papel de pai. O papel de pai, exatamente. E eu acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade onde eu acredito que a gente evoluiu muito, né, com relação aos nossos pais, os nossos avós, que a gente tinha muito uma família que era o pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, né? E o pai chega cansado em casa, vai descansar e a mãe continua naquela, né? Eu acho que hoje os papéis, eles estão muito, de certa forma, mais equilibrados, porque o pai, ele também tem o seu papel em casa, então ele também vai chegar à noite e também vai fazer a parte dele de cuidar da criança, de dar o banho, e eu tive isso desde o início. E aí, pelo fato de eu não amamentar no peito, então a parte da amamentação também era dividida de certa forma, porque meu marido também amamentava. Então, precisava acordar de madrugada, ele também acordava de madrugada e eu ficava dormindo para ele amamentar, né? Então, eu acho que de uma certa forma, isso foi um benefício, digamos assim, da fórmula, né, de amamentar na mamadeira. E eu acho que, assim, esse apoio, sim, é primordial e não dá para subestimar isso, né? E eu acho que as experiências, elas são muito relativas, então cada um vai ter sua experiência. A gente tá aqui falando, eu tô falando, a Cris tá falando, mas cada um vai ter a sua experiência. Quando tiver o seu filho, né? Quando tiver ali esse processo todo, viver esse processo, vai ter a sua experiência. Mas é, sim, muito importante ter toda essa rede de apoio, ter alguém que possa contar. A gente sabe que tem aí muitas situações onde as mulheres, elas são solteiras, né? E às vezes não tem um companheiro ou uma companheira ali para estar junto, dividindo isso. Mas o quanto que é importante ter outras pessoas para apoiar, né? Então, é sim algo essencial na criação da criança. E fora aqui, a gente está falando de um serzinho que tá vindo ao mundo, então também não sabe, né? Não sabe nem como lidar, né? Com isso tudo que é novo. E além disso, a gente tem a parte emocional da mulher também, que também está tendo que lidar com todas essas emoções que estão super afloradas, né? Tendo que cuidar de uma criança e tendo que dar conta de várias outras coisas, né? Então, é muito importante ter uma rede de apoio. No começo, a criança começa a chorar e a gente pensa, o que eu vou fazer, né? Por que ela tá chorando? E, gente, se puder dar uma dica, não achem que a mãe sempre vai saber o que é o choro e sempre vai saber. Porque a vida inteira eu fiz isso. Vou dar pra mãe que a mãe sabe. E em algum momento da vida, essa mãe era eu. E eu já Por que ele tá chorando? a mãe já reconhece o tipo de choro. Calma, leva um tempo pra isso acontecer. Depois a gente até pega a mãe, mas no início, assim, não sei, vou testar ali, sabe? Daí joga aquela responsabilidade, né? A mãe sabe, a mãe só, calma. Não, e é tão natural o quanto isso vai se formando, né? Porque no começo tu não sabe. Mas depois, quando tu já tá bem adequada, já tá sabendo, acostumada com a criança, não, tá com cólica. Não, tá com fome. Não, a gente sabe depois, né? Mas no começo é realmente aquela fase de adaptação que precisa Tá todo mundo se entender. descobrindo, né? A criança tá exato. te conhecendo, tu tá conhecendo a criança, então é uma fase... E tem muito teste, né? Algumas situações ali com eles, então tá, vou cortar em relação à amamentação no peito, né? Vou cortar tal comida, vamos esperar 2 semanas e vamos ver o que acontece. Então, a gente tem, às vezes, a gente tem que ter um olhar atento, observar e ir construindo esse entendimento, né? É na tentativa e erro, né? Eu sou mais eu. Mas uma hora eu acerto bem. Exato.